Hoje gostaria que os irmãos abrissem aí no Evangelho de João, no capítulo 21. 21 de João, para nós fazermos esta leitura. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu o pão, e de igual modo lhes deu o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado de entre os mortos. Na minha Bíblia, esse texto tem o título de Jesus aparece aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Em outras Bíblias chama de uma pesca maravilhosa, uma pesca especial. Então, não importa tanto o título agora, importa o conteúdo que nós estamos acabando de ler. Jesus estava com os seus discípulos e, depois de manifestar-se a eles, eles voltaram. Jesus os deixa numa determinada localidade e eles voltam à noite, ao cair da tarde, a considerar a possibilidade de voltar a pescar, né? Esta era a ideia dele. Ele se manifestou a eles e eles estavam juntos, Simão Pedro e os demais, conforme foi lido aqui. E eles decidiram voltar à pescaria, decidiram pescar naquela ocasião. E eles passaram a noite tentando pegar algum peixe. Quando eles, ao raiar da alvorada, eles voltam e já não tinham pescado nada, estavam com dificuldades. Jesus então perguntou para eles: vocês apanharam algum peixe? Apanharam alguma coisa? E eles responderam para Jesus: não, não apanhamos nada. Isso era no clarear da madrugada. Então Jesus vira para eles e diz assim: vocês devem lançar a rede da banda direita do barco e vocês vão encontrar. Eles obedeceram essa palavra de Jesus e fizeram do jeito que Jesus lhes havia ensinado, ou lhes havia orientado. E a Bíblia diz que eles se surpreenderam conseguindo uma quantidade enorme de peixes. Até o João escreve a quantidade: 153 enormes peixes, né? E eles se admiraram, porque sendo tantos peixes e tão expressiva foi a pesca, eles se admiraram que a rede não se rompesse, né? E assim eles, com a habilidade de bons pescadores, trouxeram a rede para a praia.
Lá na praia, eles encontraram Jesus já com uma brasa acesa e já tinha ali sobre a brasa o peixe e o pão. Mas Jesus perguntou, pediu, agora traz o peixe que vocês pegaram e vamos compartilhar aqui esta refeição ao nascer do sol. Era muito interessante, é muito interessante essa passagem, né, pelas lições que ela nos apresenta, né? É o dia a dia da vida, é a gente sair todos os dias para trabalhar, é a gente, quem é pescador sai para pescar, quem é motorista de ônibus sai para dirigir o seu ônibus, né? Quem é trabalhador na construção civil sai para trabalhar na construção civil, quem é professor sai para dar a sua aula, quem é médico sai para fazer suas consultas, enfim, todos nós temos um trabalho a fazer, temos uma atividade a desenvolver, né? A senhora, dona da sua casa, também tem um trabalho a desenvolver. Os adolescentes, jovens, também têm compromissos e responsabilidades. O fato é que é natural a gente pensar que a vida é composta de experiências variadas. Dentre essas experiências está o trabalho. O pão nosso de cada dia vem pelo natural trabalho das nossas mãos. Vem, como se diz no interior, do suor do nosso rosto, né? Então, trabalhar é uma bênção, é natural que isso aconteça. E esses discípulos disseram: nós vamos pescar. Era o que eles sabiam fazer, era o que eles estavam acostumados a fazer. Só que eles tinham tido uma chamada de Jesus que disse assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles tinham essa possibilidade de seguir a Jesus, de andar com Jesus, de desenvolver um ministério junto a Jesus. Mas, por alguma razão, nessa ocasião, eles decidiram voltar a pescar e dedicar um tempo especial à pesca. Era natural fazer isso. Nós servimos a Jesus, nós somos servos do Senhor, nós somos participantes da família de Deus, somos participantes de uma igreja, somos participantes da experiência de viver em comunhão com o Senhor. Mas isso inclui a nossa necessidade de trabalho, de estudo, de dedicação, né? Nossas relações interpessoais. Só que naquele contexto eles trabalharam e o trabalho deles parecia ter sido infrutífero, porque eles trabalharam um longo período, mas eles não conseguiram pescar nada. Então, esse episódio, esse momento, ele lembra para a gente que, às vezes, não é o fato de sermos bons ou maus trabalhadores. Às vezes, o problema é que nós não conseguimos a vitória que nós gostaríamos. Não conseguimos a vitória que nós esperamos, ou pela qual nós aguardamos, ou para a qual nós nos preparamos. Parece que muitas vezes as coisas não acontecem do modo que nós gostaríamos. Então, eles ali, naturalmente, que se cansaram a noite inteira naquele trabalho, mas não tiveram resultado, mas não tiveram o resultado decorrente do seu esforço. O esforço do trabalho não foi recompensado com o resultado daquela pescaria. Isso nos lembra as frustrações da vida. As coisas, às vezes, não acontecem do jeito que a gente planejou ou do jeito que a gente gostaria. E assim, embora nós tenhamos uma boa profissão, embora nós sejamos bons profissionais, embora nós tenhamos um barco, nós tenhamos um mar imenso para pescar, as oportunidades imensas, mas às vezes nós não somos bem-sucedidos naquilo que nós estamos fazendo. Não era um erro deles serem maus pescadores, pelo contrário, a vida inteira eles foram pescadores. Suas famílias eram famílias de pescadores. Eles entendiam de pesca, mas não conseguiram pescar. Então, esse é um problema que às vezes acontece. Nós nos sentimos preparados, temos possibilidade de fazer um bom trabalho, mas às vezes a oportunidade é contrária, ou ela nem chega para nós.
E então nos vemos no meio da nossa luta, do nosso trabalho, mas sem os resultados que nós esperávamos alcançar, sem os resultados que nós tínhamos planejado para a nossa vida. E quando acontece isso, nós podemos nos frustrar. Naquele dia, porém, quando aconteceu deles identificarem a sua frustração, eles podiam contar com uma voz que vinha da praia e que era a voz do Senhor Jesus, que podia dizer para eles: olha, não desanimem, porque no meio das nossas frustrações a tendência é a gente desanimar, é a gente achar que trabalha, trabalha, trabalha e não consegue. Então pode ser que a gente acabe desanimando, não é verdade? Acaba se cansando e acaba se frustrando. Mas é muito importante que lá da praia venha uma voz que diz para eles: não desanimem, joguem a rede da banda direita do barco e vocês vão achar. Olha que essa voz, ela acende para aquelas pessoas uma esperança. Ela promete: vocês vão achar, mas vocês não podem desanimar, vocês não podem abandonar o barco, vocês não podem voltar para casa frustrados. Então, é importante que na sua praia Jesus esteja presente, né? Às vezes Jesus está ali presente na praia, mas você diz: essa não é a minha praia. Já viu essa expressão? Essa não é a minha praia. E às vezes a gente acaba dizendo que a nossa praia é aquela onde Jesus está, ou dizemos que onde Jesus está não é a nossa praia. Naquele dia, para aqueles discípulos, aquela era a praia onde Jesus estava. E porque ele estava ali e percebeu a dificuldade dos seus discípulos, porque Jesus é assim, ele sabe as nossas dificuldades, ele sabe as nossas lutas, ele sabe as nossas crises, as nossas angústias. Por isso que ele faz uma pergunta. A pergunta é muito importante. Vocês pegaram alguma coisa? Vocês conseguiram alguma coisa? Essa pergunta implica em uma avaliação da nossa parte. Às vezes o Senhor pergunta: como é que está a sua vida? Como é que está o seu trabalho? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está a sua vida na sua comunidade de fé? Como é que está a sua experiência com os seus amigos, colegas de trabalho, com seus patrões, com seus clientes? Então, isso significa: vocês estão conseguindo tudo que poderiam conseguir? Talvez você vai dizer: não, eu não estou conseguindo, eu tenho batalhado, mas não tenho conseguido. Então, você pode estar semelhante aos discípulos, próximo de uma frustração, às vezes de uma chateação, de um aborrecimento, né? De um desânimo. Mas olha, a palavra de Jesus, ela vem como uma esperança. Lancem a rede da banda direita e vocês vão encontrar, vocês vão achar. Então, essa esperança estava vinculada a algo que eles deviam fazer. Porque muitas vezes nós cruzamos os braços e dizemos assim: Senhor, em tuas mãos entregamos nossas vidas. E essa entrega é como se a gente quisesse transferir para Jesus a responsabilidade de realizar a tarefa que nós temos que realizar. Então, nós temos que orar, pedindo ao Senhor a bênção e o cuidado para com as nossas vidas, a bênção da promessa, que Ele a faça chegar até nós, a bênção da fé que nos faz acreditar na promessa, a bênção da voz do Senhor que pode ser discernida espiritualmente por cada um de nós. Mas o fato é que tem que haver uma atitude da nossa parte, tem que haver uma ação da nossa parte. Quando Jesus disse: vocês vão achar, ele disse antes: vocês precisam lançar a rede. Então eles tinham que fazer aquele mesmo trabalho que eles estavam fazendo, eles deviam intensificar e trabalhar outra vez um pouco mais. Parece que ali o mar era o mesmo, o barco era o mesmo, a noite era a mesma, e eles podiam desanimar, dizer: não, já tentei muito, já me estressei demais, não tem mais o que fazer. Mas ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo barco, naquela mesma noite, naquele mesmo lago de Genezaré,
naquela mesma situação, Jesus falou com eles: lancem a rede na banda direita. O que que mudou ali? Não mudou o barco, não mudou a noite, não mudou o mar, nada mudou. A única coisa que mudou foi que agora eles tinham uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus que dava orientação. A palavra de Jesus que dava direção. A palavra de Jesus que indicava em que direção eles deviam caminhar e o que eles deveriam fazer. Ora, nada diferente, fazer a mesma coisa que eles sempre fizeram, no mesmo lugar. Só que agora Jesus disse: lance a rede da banda direita e vocês vão achar. Então Jesus dá uma orientação, eles obedecem a orientação, lançam a rede e se surpreendem com o resultado. Então, não era de se surpreender, porque afinal a palavra de Jesus estava se cumprindo, como ela sempre se cumpre. Mas às vezes nós somos frustrados com o nosso trabalho e somos frustrados com a nossa fé e com o Senhor, porque na hora que Ele nos manda fazer algo diferente, mesmo dentro do dia a dia, a gente acaba não querendo fazer, porque acha que já fez tudo que podia, já fez demais. E às vezes na cabeça, no coração, não sobra espaço para uma experiência de fé, para construir a esperança a partir da palavra do Senhor. E às vezes até nós estamos dispostos a continuar julgando a rede, mas julgando a rede do outro lado, quando não era o lado que o Senhor mandou julgar. Então tudo parece estar certo, mas faltou aquele detalhe, aquela direção, aquele despertar do ouvido espiritual para sintonizar a palavra do Senhor dentro da sua experiência pessoal. E então houve um outro aspecto importante, que era a obediência. Eles obedeceram aquela palavra do Senhor. Obedecer o Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer a sua instrução, é muito importante para que nós tenhamos a vitória naquilo que nós estamos fazendo. Então, meus irmãos, às vezes nós achamos que nesse rio não tem peixe. Achamos que o nosso trabalho não tem futuro. Achamos que nossos relacionamentos não têm futuro. Achamos que as coisas já se esgotaram, já deu o que tinha que dar. Mas é aí que nós enganamos, porque quando Jesus entra na história, ele transforma aquilo que aparentemente é impossível numa possibilidade importantíssima para as nossas vidas. Foi o que aconteceu ali. Eles passaram a noite inteira, eram bons pescadores, já sabiam pescar naquele barco, já sabiam pescar naquele lago, mas eles, infelizmente, não tinham alcançado a vitória. Agora, com a palavra de Jesus, com a direção da palavra, com a obediência deles e com o esforço ainda prolongado, eles lançam a rede e se surpreende que, quando eles puxam a rede, eles encontram 153 enormes peixes. Então, agora, eles renovam a sua esperança, eles renovam a sua expectativa, porque Deus, em Cristo, mostrou para eles uma experiência positiva onde eles só tinham a frustração e a visão negativa. Então, Deus ele quer despertar a nossa fé. E para despertar a nossa fé, ele responde uma oração aqui, ele mostra uma experiência positiva ali. E a grande dificuldade é quando a gente mesmo decide bloquear a palavra de Deus na vida da gente, bloquear a orientação de Deus, bloquear as oportunidades, quando a gente acha que chegou o fim, que não tem mais o que fazer, que não pode mais, que não aguenta mais, que não suporta mais, acabou. Mas é exatamente essa última palavra de Jesus, este último momento, que vai fazer a coisa mudar definitivamente, que vai fazer a grande diferença. Então, nós não podemos desanimar nunca, porque é na última chave do chaveiro que a porta vai abrir. É na última palavra do Senhor que a bênção vai surgir. É naquele momento, quando você volta desanimado e frustrado, quando Jesus fala com você: não desanime, lance a rede de novo, tente novamente, faça um novo esforço, acredite,
bote a rede do lado direito, olhe um lugar diferente para você lançar a rede, e aí vem a palavra da esperança, e vocês vão achar. Batei e abrir-se-vos-á, né? Então, orar, Deus vai abençoar, né? A Bíblia diz que ele, quando fala alguma coisa, é porque aquilo que foi falado voltará para nós como uma verdade realizada. Porque a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Ele a fará prosperar naquilo para o que ele a enviou. Então, quando Jesus envia uma palavra que diz, lance a rede da banda direita e vocês vão achar. Então, ele vela sobre esta palavra, ele cuida desta palavra para que ela seja verdadeira, a fim de alimentar a sua fé, a fim de você sentir que a palavra dele é poderosa e transforma as nossas derrotas em vitórias. Porque eles trabalharam muito, mas voltavam derrotados para casa, frustrados, sem alcançar nada. Mas agora, olha só, se surpreenderam com 153 enormes peixes. Mas o mar não era o mesmo? O mar era o mesmo. O barco não era o mesmo? O barco era o mesmo. E eles não eram os mesmos? Eram os mesmos. A rede não era as mesmas? Tudo era o mesmo. Só que mudava é que agora eles estavam lançando a rede baseado na palavra de Jesus. Lançar a sua rede baseado na palavra de Jesus faz toda a diferença. Então, nesse dia de hoje, saia da sua casa, vá em direção ao seu trabalho, em direção aos seus relacionamentos, em direção à educação dos seus filhos, seja lá qual for a tarefa a ser realizada. Peça de Jesus a direção e tenha um coração sensível para ouvir a voz dele. Abra sua palavra, leia a sua palavra, peça ao Espírito Santo para te conduzir numa palavra que renove a sua esperança. Tenha atitude, confie, não desanime, porque Deus ainda não encerrou a sua história. E é bem possível que no momento quando você se acha mais fragilizado, é aí que se manifesta mais poderosamente a graça de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, é na nossa fragilidade, não na nossa fragilidade moral, mas na nossa fragilidade emocional, espiritual, quando nós estamos cansados e sem acreditar, frustrados na nossa vida, desanimados na nossa fé, é exatamente nesse momento que Jesus aparece na sua praia e faz toda a diferença. Amém, meus irmãos? Vamos pensar então em dar ao Senhor sempre o espaço dentro das nossas vidas, para que Ele renove a nossa esperança, para que Ele nos inspire, orientando-nos em que direção caminhar, de que maneira trabalhar, e que o Espírito Santo nos abençoe, acendendo cada vez mais o dom da fé dentro dos nossos corações e das nossas mentes, e que nós nunca percamos de vista o Senhor Jesus, que está na nossa praia, no contexto da nossa história, presente no nosso dia a dia, e tem sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para que a gente possa ver prosperar a vida da gente, onde até então muitas coisas pareciam sem futuro. Mas nas mãos de Deus há sempre um futuro, porque se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada, um meio de semana abençoado, e que você hoje mesmo já comece a perceber que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, né?